Fala galera, então olha só, a gente agora volta para o nosso segundo bloco, continuando aí a revisão SEDUC. Se liga só, aqui a gente vai se deparar com outro texto do Carlos Drummond de Andrade. Tem aqui: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Vocês estão vendo que aqui nós temos verbos destacados, então provavelmente a pergunta será em cima de um verbo. Para a gente saber como é que é o comando dessa questão, a gente vai para a questão. Tá assim, em relação aos verbos destacados, pode-se afirmar que, vamos olhar a letra A para saber o que ele vai falar. Os verbos são todos transitivos diretos e estão no pretérito imperfeito. Então vamos lá, a gente ainda não falou sobre transitividade, mas a gente já falou de tempos e modos verbais, e ele está dizendo aqui que está no pretérito imperfeito. Quando a gente diz a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, notoriamente é passado, não é presente, nem é futuro. Só que não já é um passado completamente realizado? Então eu já matei que é um pretérito perfeito, e então já não pode ser a letra A. Mas antes de mais nada, a gente vai definir para não ficar tentando fazer substituição. Eu sei que é pretérito perfeito. Mas então pronto, eu mato a questão. Mas vamos supor que ele bote 3 opções. E aí, como é que eu fico? Então tem que saber tudo. Então vamos lá, vamos definir agora o processo de transitividade. Quando o camarada trabalha transitividade ou então questão de análise sintática, a gente tem sempre de pensar no sistema SVC, que é o principal sistema linguístico que a gente tem na língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Então, este é o nosso principal sistema linguístico. Quando o camarada pede para a gente analisar sintaticamente um termo, eu sempre vou procurar primeiro pelo verbo. Até porque, na verdade, não existe análise sintática. Isso não existe. Na verdade, eu tenho que olhar para ver a quem o camarada está ligado gramaticalmente, para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Ou seja, a nossa análise é sempre morfossintática. E a maior clareza que mostra esse processo de análise morfossintática é o próprio sistema SVC, em que eu tenho o sujeito, que é um elemento sintático, o complemento, que vai ser um elemento sintático, e o verbo, que é um complemento morfológico, né? Na verdade, um elemento morfológico. Então, a gente pega aqui, primeira coisa é achar o verbo. Aí eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto ao verbo quem é o sujeito? Sempre quem ou o quê. E como é que eu identifico o verbo, Sidney? É sempre aquele camarada que eu posso conjugar, que eu posso flexionar. Então, achei o verbo, perguntei a ele quem é o sujeito, automaticamente o resto é o meu complemento. Na língua portuguesa, nós só temos 3 verbos classificatórios: o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, nós só podemos ter 3 complementos. Eu posso ter o que eu chamo de objeto, que pode ser direto ou indireto. Eu posso ter um complemento que tipifica uma circunstância, né, que indica uma circunstância, e aí eu vou tipificar aqui através do adjunto adverbial, e eu posso ter também uma característica que no final das contas é o nosso predicativo. Agora, como a nossa banca é tradicionalista, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só quando indicar localidade é que vai ser um adjunto adverbial? Não. Adjunto adverbial é qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indicar localidade vai te confundir, porque você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade vai ser um adjunto adverbial de lugar. Mas por que vai confundir? Porque vai exigir preposição. Então, se vai exigir preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Tranquilo? Vamos ver como é que isso funciona na prática daqui a pouco, tá? Primeira coisa que a gente vai definir é essa relação que o verbo tem com os complementos. Então, eu tenho aqui, verbo transitivo, eu tenho o verbo intransitivo,
e eu tenho o verbo de ligação. Vocês repararam aqui, ó, 3 verbos, 3 complementos. Então eu estou começando a entender o que é contexto na língua portuguesa. O problema é que na escola a gente não se liga muito nisso. E na prova, agora você tem que se ligar. Até porque no dia a dia a gente utiliza o português de um jeito e na hora da prova é de outro. O português do dia a dia é informal, é cotidiano. O português da prova é padrão. Então, só para citar como exemplo, um verbo que vira e mexe cai em prova, verbo chegar. No dia a dia a gente usa com a preposição em. Eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei no trabalho, que eu cheguei no curso. Mas o correto é com a preposição a. É eu cheguei à casa, eu cheguei ao trabalho, eu cheguei ao curso. Então, se liga só. Tá vendo que eu tenho 3 complementos, e aqui eu também tenho 3 complementos? Na verdade, tenho 3 verbos, 3 complementos. Então, se o meu complemento é um objeto, o meu verbo é transitivo. Se o meu complemento é um adjunto adverbial, o verbo é intransitivo. E se o meu complemento é uma característica, aí sim o verbo é o quê? De ligação. Agora eu quero só fazer uma reflexão. Como a nossa banca é uma banca tradicional, eu vou te dizer o seguinte, que esses 2 primeiros verbos aqui, eles são chamados verbos nocionais. O que é isso? É um verbo que me dá uma noção de ação. E é exatamente por este motivo, por este fator, que eles encabeçam o predicado verbal. Dependendo do avaliador, pode ser que ele chame esse verbo aqui, ó, de verbos significativos, que são os verbos que indicam, que dão a noção, que dão o sentido de ação. O cara pode chamar de nocional ou de significativo. Agora, a gente já sabe que o verbo de ligação, ele não indica o quê? Ação. Então, ele não pode ser chamado de nocional nem de significativo. Ele vai ser chamado de verbo relacional. Por quê? Porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo. E é por isso que ele encabeça o predicado nominal. Agora, eu quis chamar a atenção para quê, na verdade? Eu quis chamar a atenção para isso, para o conceito de ação. Pois na escola, você aprende que o verbo transitivo tem sentido incompleto. Beleza. E você aprende que o intransitivo tem sentido o quê? Completo. Só que já na cabeça da criança, naquele momento, cria-se um problema. Pensa comigo. É completo e incompleto em relação a quê? Na verdade, em relação ao sentido de ação. Então, se eu utilizo uma frase em que tem o sujeito e o verbo apenas, e eu não entendo, o que eu não entendi? Eu não entendi a ação manifestada pelo verbo. Então, por isso, eu vou precisar fazer uma pergunta. O fato de eu não ter entendido é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto. E eu vou fazer uma pergunta por quê? Porque o verbo transitivo, para que tenha sentido completo, vai ter que ter um complemento verbal, que eu vou chamar de objeto, que pode ser direto ou indireto. Até aí tudo bem, né? Agora, e se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e um verbo apenas e eu entendo? O que eu entendi de fato? Eu entendi de fato a ação manifestada pelo verbo. Aí, ele tem sentido o quê? Completo, eu não vou pedir nada e pronto, e acabou. Agora, nem tudo são flores. Teoricamente, quase tudo aqui está certo. Na escola, quando a gente aprendeu que o verbo transitivo tem sentido incompleto, de fato tem sempre. Então, 100% de sentido incompleto. Então, o verbo transitivo sempre vai exigir um objeto. Agora, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Então, eu estou dizendo que haverá situações em que ele vai exigir um complemento. Mas não é um complemento verbal, não é um objeto. Ele vai exigir um complemento adverbial. Quando? Quando indicar localidade. Então vamos ver como é que isso funciona na prática rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Eu boto assim, ó. Pedro comprou uma canetinha. Pedro
precisa de uma canetinha. Pedro deu uma canetinha para Joaninha. Primeira coisa que a gente vai definir é o verbo transitivo. O que eu vou falar aqui agora parece sacanagem, mas não é sacanagem não. A palavra transitivo vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar? Estou falando você e eu não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando, na verdade, qualquer pessoa. Qualquer pessoa precisa de um companheiro, de uma companheira. Então, o verbo transitivo é a mesma coisa. Ele vai exigir um complemento, ele vai exigir um companheiro, que a gente vai chamar de objeto, que pode ser o direto ou indireto. Agora a gente vai entender como é que a gente aprendeu na escola e como é que a gente vai usar hoje com o sistema SVC, se preciso for, né? Porque às vezes você já está voando, está tinindo, olha e já responde. Às vezes você ainda está capengando. Então se liga só. Se eu chego para você do nada e falo assim, ó, Pedro comprou, você vai entender ou você vai me fazer uma pergunta? Você vai me fazer uma pergunta. Então, na hora em que você me faz uma pergunta, é a demonstração que aquele verbo tem sentido incompleto, por isso ele pede o quê? Um complemento. Então, ele é verbo transitivo. Agora, para evitar esse tipo de coisas, utilize sempre o sistema SVC. Procure direto pelo verbo, pergunte a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento e você vai pensar naquela tríade. Então, aqui, ó, quem é o verbo? É o comprou. Quem compra, compra. Opa, peraí, ó. Primeira coisa, olha, eu já ultrapassando. Primeiro é o verbo comprar, né? A gente achou. Por que ali é um verbo? Porque eu posso conjugar. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Você pode ver que isso não dá para fazer nem com canetinha, nem com Pedro. Agora eu vou perguntar ao verbo quem é o sujeito. Sempre quem ou o quê. Quem foi que comprou uma canetinha? O Pedro. Então eu tenho aqui o sujeito, o verbo e automaticamente o resto que sobra é o meu complemento. Agora pensa naquele complemento ali. Pensa na tríade. Canetinha funciona como característica? Não. Canetinha funciona como circunstância? Não. Canetinha funciona como um objeto. Então já sei que eu tenho um tipo de objeto. Então já sei que o verbo é transitivo. E agora eu posso fazer uma pergunta a ele sem medo de errar. E a gente vai fazer como a gente aprendeu na época da escola. A mão direita é o verbo e a mão esquerda é o complemento, caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Então, pedir um complemento sem preposição. Portanto, eu digo que eu tenho um verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. Por que se chama objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo, ok? Agora, da próxima. Pedro precisa de uma canetinha. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o nosso complemento. Então aqui, veja bem, canetinha funciona como característica? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como um objeto. Então neste momento aqui que eu vejo que funciona como um objeto, eu sei que eu já tenho um verbo transitivo. E agora sim, eu vou perguntar para o verbo. Então, nesse contexto, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ó, só para comparar. Quem come, come alguma coisa. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. É por isso que eu digo que eu tenho um verbo transitivo indireto, que sempre vai pedir um objeto indireto. Por que se chama objeto indireto? Porque ele está indiretamente ligado ao verbo através de uma preposição. Até aí foi, não é? Agora, se eu botar assim, ó, Pedro deu uma canetinha para Joaninha. Se eu chegar para você do nada e falar o Pedro deu, você vai falar, já sabia. Não, claro que não, né? Primeira coisa que você vai me perguntar é o quê? Eu vou falar uma canetinha. Você vai ficar satisfeito? Não. Você vai me perguntar para
quem. Então, aqui é a demonstração de que este verbo é diferente dos outros. Quando eu disse a você que o Pedro comprou, você me perguntou o que? Eu disse uma canetinha, você ficou satisfeito. Então, isso mostra que o verbo transitivo direto só pede o quê? Um complemento, sem preposição. No caso, o objeto direto. Quando eu disse a você, Pedro precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de uma canetinha e você ficou satisfeito. Então, isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede o quê? Um complemento. No caso, um complemento com preposição. Portanto, um objeto indireto. Agora, quando eu disse a você que o Pedro deu, você me perguntou o que? Eu disse uma canetinha e você não ficou satisfeito. Você me perguntou para quem? Então, isso mostra que o verbo dar, nesse contexto, é um verbo bitransitivo, ou seja, vai exigir dois complementos. Um sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e um outro com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Portanto, estamos diante de um verbo transitivo direto e indireto. E aí se liga. Quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, obrigatoriamente eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Importa a ordem? Não. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que eu jamais poderei ter? Eu jamais poderei ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Ok? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora, eu boto assim, ó. Pedro morreu. Na hora que eu boto Pedro morreu, reparem, eu preciso de mais alguma coisa? Eu não preciso, pois na hora que eu digo que o Pedro morreu, eu não já entendi a ação manifestada de morrer, portanto o verbo é o quê? É o verbo intransitivo, pois ele possui o quê? Sentido completo. Agora, eu poderia ter colocado que o Pedro morreu de frio. Ia mudar alguma coisa? Claro que não, pois se eu falasse apenas o Pedro morreu, eu não iria entender a frase, eu não iria entender a ação manifestada pelo verbo. Ah, mas quem morre, morre de alguma coisa. Isso é curiosidade, isso é coisa de gente fofoqueira. Quem morre, morre, essa é a verdade, pronto, e acabou. Assim como quem vive, vive. Eu não estou pensando na verdade na ação manifestada pelo verbo. Já entendi que a ação de morrer já foi efetivada, pronto, e acabou. Agora, tem algo a mais ali, Sidney. Você vai perceber que pelo sistema SBC você mata facilmente, ó. Você acha o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. De frio ali, não vai funcionar como objeto nem como característica, vai funcionar como uma circunstância, vai indicar uma causa, é a causa da morte. Ele morreu de quê? De frio. Então aqui eu tenho a circunstância de causa, portanto eu tenho a adjunto adverbial de causa. O verbo só poderia ser o quê? Intransitivo. Mas vocês viram que ele não pediu nada. Agora, e se eu botar assim, ó, Pedro mora em Copacabana. Se eu chegar para você do nada e falar que o Pedro mora, veja como é que é completamente diferente de Pedro morreu. Pedro morreu, você entende. Entende, pronto, acabou. Agora, se eu chegar e falar Pedro mora, você vai me perguntar onde? Ou então você vai falar, ué, tá maluco, Sidney? Aí eu vou ter que falar em Copacabana. E aí você vai perceber que o verbo morar exige a preposição em, pois quem mora, mora em algum lugar. Só que aí você vai avaliar o seguinte, vai achar o verbo, vai perguntar a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. Em Copacabana funciona como objeto? Não. Em Copacabana funciona como característica? Não. Em Copacabana funciona como localidade. Então, se tem preposição e indica localidade, sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. E se é um adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, é porque o verbo é intransitivo. Na verdade, quando a gente pensa em objeto, a gente tem que entender o que é um objeto. Para cada ação que eu pratico, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre o alvo da ação? É o objeto. Então, quando eu digo que o Pedro comprou uma canetinha, quem praticou a ação de comprar? O Pedro. Quem sofreu a ação de ser comprada? A canetinha. E sofreu a ação de quem?
do Pedro. Agora, quando eu digo Pedro mora em Copacabana, quem pratica a ação de morar? O Pedro. Em Copacabana sofre alguma ação do Pedro? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Olha o outro exemplo. Pedro morreu de frio. Quem praticou a ação de morrer? O Pedro. De frio, sofreu alguma ação do Pedro? Não, eu apenas indiquei o quê? Uma circunstância. Então, é assim que funciona, ok? Agora, Sidney, eu confundo essa do Pedro mora em Copacabana com Pedro precisa de uma canetinha, tá exigindo preposição, na outra apareceu preposição ali também, cara, como é que é? Como é que eu faço? Se liga só. Quando eu digo Pedro precisa de uma canetinha, olha o verbo e olha a preposição. Ó. Quem precisa de alguma coisa. Chamei de coisa é objeto. Agora aqui, ó, Pedro mora em Copacabana. Olha o verbo. Quem mora em, olha a preposição, algum lugar. Eu não chamei de coisa, eu chamei de lugar, chamei de localidade. Adjunta adverbial de lugar, verbo intransitivo. Ok? E para finalizar aqui, ó, vou até apagar, já que está poluído, né? Já tem muita coisa. Eu boto assim, ó. Pedro está dengoso. Então se liga só, acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Aí se liga, dengoso funciona como objeto? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como característica. Então eu tenho um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o Pedro, que é o sujeito. Mas na prova, o cara pode te derrubar de outra forma. Ele vai dizer assim, ó, Pedro está em Irajá. Neste momento, eu tenho certeza que ele não vai perguntar nada em relação a Pedro e nada em relação a Irajá. Ele vai perguntar em relação ao verbo estar. Primeiro que você não vai ver uma ação notória, esse negócio de ação, coisa e tal, isso é algo superficial para facilitar a nossa vida. Até porque se eu falar que o Pedro gosta de sorvete, quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha o macetinho. É um verbo transitivo indireto que pede um objeto indireto. Mas o verbo gostar denota ação? Claro que não. Ela exprime, né? O verbo desejar, o verbo gostar, ele exprime desejo e não ação. Agora, aqui não tem ação. E para piorar, você vai lembrar que a sua professora fazia você gravar os verbos de ligação na época da escola. Ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se e por aí vai. Então você vai achar com certeza que é um verbo de ligação. Só que para ser um verbo de ligação, o complemento tem que ser o quê? Uma característica. Aqui é característica? Não. Aqui é circunstância de localidade. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar e o verbo só pode ser intransitivo. Ou seja, na língua portuguesa, tudo depende de contexto. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar e vamos fazer agora a nossa questão. A gente já sabe que vai perguntar sobre a predicação destes verbos aqui, sobre a predicação verbal ou transitividade verbal, né? Depende da gramática que você está estudando. Então, se liga só. Quando eu digo a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, repare que não apareceu mais nada depois. E eu não entendi? Então a ação manifestada pelo verbo foi expressa. Eu entendi que a festa acabou, que a luz apagou, que o povo sumiu, que a noite esfriou. Então eu estou diante de verbos intransitivos. E em relação a tempo, estou diante de um pretérito perfeito do indicativo, pois é um tempo verbal no passado já extinto. Então vamos lá. Gabarito vai ser letra E. Não, letra E não tem letra E, ó. Letra D. Todos os verbos destacados são intransitivos e estão no pretérito perfeito. Nem fala pretérito perfeito do indicativo, só fala pretérito perfeito. Pronto, só falou do tempo, não tem problema. Então, gabarito da questão 5, letra D de dado, ok? Vamos agora para a questão 6. Questão 6 está assim, ó. Assinale a alternativa em que o predicado é verbo nominal. Galera, nós temos 3 tipos de predicados. Então, quando a gente fala de predicado, ó, tipos de predicado,
nós temos três tipos. Nós temos o predicado verbal, vou até botar mais embaixo, ó. Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos o predicado verbo nominal. São três. Como é que funciona conceitualmente isso? Quando eu tenho um predicado verbal, o núcleo significativo do predicado vai se concentrar num verbo. Por isso eu chamo de predicado verbal. Então, o núcleo de um predicado verbal é quem? É o próprio verbo. Agora, quando eu tenho um predicado nominal, o núcleo significativo deste predicado vai se concentrar num nome. Então, o núcleo do predicado nominal vai ser o verbo? Não, vai ser o nome, ou seja, o próprio predicativo. Agora, quando eu tenho um predicado verbo nominal, eu vou ter dois núcleos significativos. Um que vai se concentrar no verbo e outro que vai se concentrar no nome. Agora, quem é perigoso? O predicado verbo nominal, que é o da nossa questão. Pois o predicado verbal e o nominal a gente mata apenas pela identificação do verbo. Nós não vimos que o verbo transitivo e intransitivo são nocionais e encabeçam o predicado verbal porque indicam a ação. Já o predicado nominal é encabeçado pelo verbo de ligação. Então pronto, o bicho pega aqui. Mas a gente não precisa se preocupar não. A gente pode definir todo esse processo aqui através de um quadrinho básico, de um quadrinho básico. Eu preciso fazer apenas duas perguntinhas para a sentença para saber que tipo de predicado eu terei. Então, a primeira pergunta é se há verbo de ligação claro. Eu vou botar VL aqui por conta do espaço, tá? Se há verbo de ligação claro. E eu vou botar aqui na segunda pergunta se há predicativo. Se as respostas forem não e não, eu estou diante de um predicado verbal. Se as respostas forem sim e sim, eu estou diante de um predicado nominal. E se as respostas forem não e sim, eu estou diante de um predicado verbo nominal. Aí se liga só. Vamos ver como é que funciona na prática. Eu boto assim, Pedro comeu um abacaxi. Primeira pergunta, tem verbo de ligação claro? Não, pois o verbo que apareceu aqui foi o verbo comer, e o verbo comer é indicação. Afinal de contas, quem come, come alguma coisa. Então, não tem verbo de ligação claro. Tem algum tipo de predicativo? Tem algum elemento ali que indica a característica de alguém? Não tem. Então, aqui eu estou diante de um predicado verbal. Diante de um predicado verbal. Agora, como eu faço para saber quem é o predicado, quem é o sujeito? Na verdade, é muito simples. Numa sentença, tudo que está ali, menos o sujeito, será o predicado. Então, quem é o sujeito aqui? É o Pedro. Então, comeu um abacaxi, tudo isso é o predicado verbal. Se o predicado é verbal, o núcleo está onde? Está no próprio verbo. Então, comeu aqui é o núcleo daquele predicado verbal. Ok? Agora eu boto assim, Pedro é esperto. Eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação claro? Tem, apareceu aqui, o verbo ser. Tem predicativo? Claro que tem, até porque se tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem predicativo do sujeito. Então aqui, tem um predicativo do sujeito. Por que do sujeito? Que está qualificando o Pedro, que no caso aqui é o nosso sujeito. Então, gente, quem é o sujeito? É o Pedro. E é esperto é o quê? É o nosso predicado nominal. Só que é o seguinte, se o predicado é nominal, onde é que vai estar o núcleo? No nome. Então, o núcleo do predicado ali não é o verbo. O núcleo ali é o nome esperto, ok? É o adjetivo, é o predicativo. Tranquilo? Agora eu boto assim, Pedro marchava desorientado.
Galera, eu pergunto, eu tenho um verbo de ligação claro? Não, porque o verbo que está ali é o verbo marchar. E marchar, notoriamente, indica ação. Vamos lá, que tipo de ação? Quando eu falo para você que o Pedro marchava, o que passa na sua cabeça? Logo, ó, soldadinho, ó, marchando, né não? Então, indica uma ação completa. Estamos diante de um verbo intransitivo. Aí eu pergunto a vocês, tem predicativo? Tem, o desorientado. Ah, sim, eu pensei que o desorientado não fosse predicativo, não. Eu pensei que o desorientado fosse uma adjunta adverbial de modo. Era o modo como ele marchava. Você não pode cometer esse equívoco. Pois, se ali fosse uma adjunta adverbial, eu estaria dizendo que ali, gramaticalmente, é um advérbio. E advérbio é classe invariável. Quer ver? Bota Joana aqui. Vai ficar Joana marchava desorientada. Opa! Se modifica, não é classe invariável. Se modifica, não é advérbio. Se modifica, é adjetivo. É por isso que tem muita confusão entre advérbio e adjetivo. Mas o advérbio não modifica. E o adjetivo modifica. Então, ali, gramaticalmente é um adjetivo, sintaticamente vai ser um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o Pedro, que é o sujeito. Então, ó, Pedro é o sujeito e marchava desorientado é o nosso predicado verbo nominal. Como é um predicado verbo nominal, tem quantos núcleos? 2. Um, que é o verbo, e outro, que é o nome. Até aí, tudo bem? Agora a gente vai para a questão, tá? Depois qualquer coisa, tu dá um pause aí, anota direitinho, mas eu vou apagar aqui para a gente poder ir logo para a questão, tá? Para não perder tempo. Olha a questão aí, ó. Letra A. O garoto tímido fez o